Há muito que eu venho dizendo, é tudo mentira. Ideologias, marxismo, socialismo, comunismo. Vou imitar o noticiário da Jovem Pan. Repita, ideologias, marxismo, socialismo, comunismo, é tudo mentira. Conversa para boi dormir. Repita, conversa para boi dormir. Não vou mais me referir aos partidos de esquerda e aos coniventes do Centrão como partidos de esquerda ou Centrão. Se aqui no Brasil tivesse partidos de esquerda de verdade, de centro, de verdade, com ideologias e que as praticassem a essas ideologias de forma verdadeira, eu até que os respeitaria, mas não tem. Nem aqui, nem na Venezuela, nem em Cuba e nem na China. O que tem é partidos da mancha da corrupção. A partir de agora, me refiro a eles como partidos da mancha da corrupção, pois eles não são nada a não ser partidos da mancha da corrupção. Vou falar sobre os nossos heróis do momento, sobre o presidente Bolsonaro e o jeito dele falar. Vou falar também e explicar o que é a campanha traíra. É sobre como fazem para tentar desgastar a imagem e criar conflitos. Neste vídeo ainda falarei sobre os guardiões da Constituição que estão em minoria. E para finalizar, sobre a imprensa que o Brasil quer e precisa. Mas isso tudo depois da vinheta. Eu disse no início desse vídeo que é tudo mentira. Ideologias, marxismo, socialismo, comunismo. Repita, tudo mentira. No Brasil de ontem, no Brasil de hoje, e que nossos heróis lutam contra o grupão do mal, esses conhecidos partidos da mancha da corrupção não têm ideologias. Não vou entrar no mérito de se é bom ou se são más ideologias, pois esse vídeo ficaria muito longo. Esses marginais dos partidos da mancha da corrupção se escondem atrás das ideologias do marxismo, do socialismo, do comunismo, da democracia, do capitalismo e até mesmo das religiões. Você viu o Lula, a Gleisi, dando uma de católicos e de adventistas? Eles são pessoas mentirosas, sem ideologia nenhuma. Não existe ideologia para eles. Não confunda a ideologia com o comum interesse de obter poder, plano de perpetuação no poder, única e exclusivamente para o enriquecimento ilícito deles próprios e das gerações de suas famílias. Isso é tudo. O pobre é que se cifo, e qualquer outro que esteja no caminho deles, cifo. E aqueles que não são membros da Orcrim será pisoteado, te pisarão sem dó. Você para eles é apenas uma vaca de ordenha e nada mais. Muita gente fala nas rádios, nas TVs, nos canais de YouTube, nos blogs, nas redes sociais, que nossos heróis não são heróis, que eles são pessoas comuns, que nós não precisamos de heróis, nós precisamos sim de pessoas comuns. Mas vamos ver qual é a definição da palavra herói. Herói é o indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, valentia, força de caráter ou outra qualidade considerada notável. Por exemplo, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Paulo Guedes, General Heleno, Damares Alves, Tarcísio Gomes de Freitas, Tereza Cristina e outros muitos nesse governo. Herói é aquele que é admirado por qualquer motivo, constituindo o centro das atenções. É só repetir os nomes que eu acabei de mencionar. E agora, inclusive, podemos incluir o nome da Regina Duarte e, quem sabe, também do ator Carlos Vereza. Na mitologia ou na religião, o herói é personagem nascida de um ser divino e outro mortal. Jesus, filho de Deus e homem na terra, foi ou é um grande herói. Concorda comigo? As falácias que ouvimos que não precisamos de heróis e sim de educação. Falácias, pois, nesse nosso Brasil atual, mais do que nunca precisamos de heróis que não tenham medo de enfrentar, de combater as organizações criminosas que estão associadas com os partidos da mancha da corrupção.
PCC, PT, PSOL, PCdoB e outros ditos partidos que você conhece muito bem, pois eles roubaram e ainda roubam os nossos recursos na educação, da saúde, da segurança, da aposentadoria, dos transportes. Será que eu esqueci de mencionar algo? Diz aí para mim. Bertolt Brecht, através de um personagem no teatro, disse o seguinte: pobre do país que precisa de heróis. Mas eu não concordo com ele, pois muitos desses heróis foram fundadores de nações, como, por exemplo, aqui no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, com a unificação territorial e a partir daí a identidade brasileira que nós a temos hoje. Tiradentes, Duque de Caxias, Marechal Deodoro. Nos Estados Unidos, por exemplo, Daniel Boone, um dos primeiros fundadores de uma colônia em território Apache. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, um dos fundadores também, e por aí afora. Pobre do país que tem os heróis errados, isso sim! Alguns tentam dar o título de herói sem caráter ao Lula. Macunaíma, um herói sem caráter, de Mário de Andrade. Primeiro que o Mário de Andrade, com esse título dado ao Lula, deve estar dando voltinhas no túmulo. E segundo que o Lula é só mau caráter mesmo. Temos que dizer em voz bem alta e com boa dicção, para que eles entendam, nós apoiamos o governo Bolsonaro, nós temos nossos heróis nesse governo e eles são nossos heróis e nós precisamos deles sim. Somente eles podem nos devolver um Brasil digno de nosso orgulho. A campanha traíra, Joyce, Frota, Dória e todos aqueles que usaram o Bolsonaro para subir, para galgar posições, eles são personagens que se uniram aos partidos da mancha da corrupção, que muito bem sabem como usar a mídia, tentam desgastar a imagem e criar intrigas, calúnias, fofocas, conflitos, caos. Pressões que trazem o Maia como representante disso tudo, presidente da Câmara dos Deputados, para fazer pressão ao presidente Jair Bolsonaro. De forma bem audível ele fez isso, bem audível às rádios, televisões, para que a impressão de que o Bolsonaro queria demitir, queria fritar o ministro Sérgio Moro. Esses traíras não se elegerão, Joyce não se elegerá, Rodrigo Maia não se elegerá, mas enquanto isso, eles comem por baixo, eles estão roendo como ratos. Esses são os partidos da mancha da corrupção. Enquanto a gente dorme e fazemos as domingueiras, eles estão comendo por baixo de nossos pés. Esquemão Dória e Huck, em Davos, captando créditos para se elegerem. Esse mesmo Dória que usou o Bolsonaro para se eleger. Mas a nossa pressão, a dita pressão popular, é o muro contra o avanço dos partidos da corrupção. Nossos guardiões da Constituição estão em minoria. Sim, o nosso ministro, o nosso herói Sérgio Moro tem de ingressar no STF e nós temos de apoiá-lo com manifestações de quarta-feira. O ministro Sérgio Moro será o reforço a essa minoria que compõe o STF, Roberto Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin. Isso daria muita força ao STF. E ele também irá limpar a mancha que paira sobre esta instituição. E assim como ele fez na Justiça e na Segurança, deverá fazer também no STF. Limpar, desinfetar, reforçar e diminuir a força dos Darth Vaders no STF. Uau! Darth Vaders. Repita, Darth Vaders. Um pouco de humor não faz mal a ninguém, não é mesmo? E depois disso, e depois de sanar o ambiente, lá, aí sim ser o nosso próximo presidente. Ser nosso presidente já com instituições que ele e todos os nossos heróis habitarão essas instituições sanadas, curadas, desinfetadas por nossos heróis. Nós teremos o prazer de ver sapos e ratazanas irem para o brejo. A imprensa que o Brasil quer e precisa. A porcaria que está essa imprensa. Nós queremos uma imprensa inteligente, capaz de não causar o caos, formada, investigativa, capacitada de noticiar a verdade, informativa, cultural, que nos permita pensar
Pensar por nós mesmos e que não nos induza, que não nos crie intrigas e fofocas. Deixe as fofocas para os fofoqueiros, para o Fefito e outros que movimentam os programas de fofocas na TV brasileira. Defendo e aprovo o jeito Bolsonaro de falar, principalmente com a imprensa cinzenta, amarela, marrom de esgoto, e os partidos da mancha da corrupção precisam sim desse tratamento de choque. Não se cale não, presidente, é esse jeito mesmo que você vai falar, é desse jeito mesmo que tem que falar com eles. Educação no falar, quando forem extirpados os partidos da mancha da corrupção, quando a imprensa marrom de cor de esgoto passar a criticar com base na verdade e não nas intrigas inventadas e vazadas pela Joyce, pelo Frota e pelos partidos da mancha da corrupção. Joyce, Frota, Witzel, Rodrigo, David Alcolumbre, essa é a turma do não vai dar certo, que fica no canto torcendo para dar errado, pois eles fazem dos tomatinhos vermelhos podres dos partidos da mancha da corrupção que querem ficar mamando você. Repita, mamando você. Por que esse silêncio e esquecimento do impeachment do Gilmar Mendes? Temos de fazer pressão com os movimentos de rua. Me diz aí, você tem conta no Twitter, no Facebook, no Instagram? Se tem, por favor, me ajude. Poste, ajude o Brasil. Poste no seu Twitter, no Facebook. Basta com as domingueiras, somente manifestações às quartas-feiras. A favor e para reforçar o governo. Vão dizer que os movimentos como o MBL, por exemplo, já não estão mais nem aí para o Bolsonaro e para nós, os apoiadores. Então deixa eu explicar uma coisinha. O combustível desse pessoal, a gasolina desse pessoal, que move essa gente é o voto, é o público, é o povo que faz essa gente andar. Então vamos pressionar, enviar suas mensagens, nossas mensagens de manifestações às quartas-feiras e basta com as domingueiras. Envie mensagens assim: Movimento Vem Pra Rua BR, quarta-feira basta com as domingueiras. Movimento nas ruas, quarta-feira basta com as domingueiras. Movimento Eu Sou MBC, quarta-feira basta com as domingueiras. Movimento MBL Livre, quarta-feira, basta com as domingueiras. Deputada Carla Zambelli, quarta-feira, basta com as domingueiras. Ator Carlos Vereza, quarta-feira, basta com as domingueiras. Hashtag, quarta-feira, basta domingueiras. Ok? Conto com você. Zangão.